Você já confiou em alguém que por razões inexplicáveis deixava sua alma inquieta? Já olhou nos olhos de um amigo, parceiro ou até mesmo de um mestre espiritual e sentiu que algo não estava certo, mesmo que, externamente, tudo parecesse normal? E você já se perguntou de onde realmente vem a ameaça autêntica, dos gritos ou da presença silenciosa, dos gestos sutis e das frases cuidadosamente escolhidas? Carl Jung, o homem que estudou os recantos mais ocultos da mente humana, notou um padrão que poucos se atreveram a nomear. É um sinal que é quase invisível, mas tão perigoso quanto o abismo escondido sob um lindo jardim. Não é uma ofensa, não é um ataque ou uma ameaça. É algo que se esconde, algo que assume a forma de bondade. Para a perspectiva das pessoas comuns, essa pessoa parece simpática, educada e até encantadora. Mas para aqueles que conseguem perceber as sutilezas, ela irradia um sinal silencioso, uma inquietação invisível, um odor que lembra o medo. Jung definiu esse fenômeno como projeção da sombra, indicando que esse é o sinal mais perigoso que um ser humano pode enviar. Imagine um espelho que, em vez do seu rosto, reflete um monstro que não pertence a você. E então, a pessoa segurando esse espelho jura que esse monstro é você. Você tenta se defender, explicar, mas ela acredita nisso com tanta força que os outros começam a acreditar também. No final, a sombra, uma vez lançada, vem não com dúvidas, mas com convicção. O que Jung diz é cruéis. Quanto mais alguém nega seus próprios aspectos mais sombrios, mais claramente os percebe em você. Não é um mal consciente, nem uma manipulação fria, é uma festa insana. É uma psicose moral disfarçada de iluminação. E o pior de tudo é que quanto mais essa pessoa tenta se passar por desenvolvida, quanto mais perfeita, sábia e confiante ela parece, mais alerta você deve estar. Vivemos em uma era em que as aparências de bondade são mais valorizadas do que a realidade, onde a correção na comunicação supera a coerência emocional, fazendo com que os mais perigosos possam se ocultar sem medo. Este material não é para ser um guia de autoajuda. Também não é um manual de defesa emocional. Esta é uma imersão sombria, uma jornada noturna iluminada pela luz de velas e pelas palavras de Jung, Foucault, Mary Louise von Franz e outros que não têm medo de enfrentar o caos. Prepare-se para um mergulho interior, mas acima de tudo, para observar a realidade com olhos capazes de perceber mais do que apenas sorrisos superficiais. Você verá os sinais que o inconsciente envia quando alguém perde o contato com sua alma e ela começa a usar você como um espelho para seus próprios demônios. Ou talvez você reflita que também foi, em algum momento, esse espelho para alguém, pois como dizia Jung, o que você não torna consciente se tornará o seu destino. Se você estiver pronto, respire fundo. A noite à nossa frente será longa e cheia de revelações. É fascinante que o verdadeiro perigo raramente se apresenta na forma de violência explícita. Ele prefere gestos delicados, sorrisos gentis, um tom de voz suave. No entanto, há algo no olhar. Uma vibração invisível flutua no ar, como se a própria presença de uma pessoa criasse uma fenda na realidade. Tão sutil que é impossível de notar a olho nu, mas suficientemente grave para tocar a alma. Jung foi um dos poucos que formalizou o que os xamãs conheciam há séculos. Algumas pessoas não funcionam no mundo, mas apenas desempenham seus papéis nele, e o que elas apresentam nem sempre reflete seus verdadeiros desejos. Durante sua prática, ele percebeu que algumas pessoas não representam uma ameaça por causa da agressão, mas pela ausência de si mesmas. E nessa vacuidade, com precisão cirúrgica, projetam sua sombra.
Imagine uma pessoa que vive como se estivesse constantemente olhando em um espelho sujo, inconsciente de seu estado. Tudo o que ela percebe nos outros é distorcido e contaminado, e ainda assim acredita cegamente no que vê. Este é o sinal mais perigoso, um narcisismo absoluto que leva a pensar que o problema sempre está nos outros e nunca em nós mesmos. Essa pessoa não precisa te odiar. Basta que ela veja em você características que não consegue suportar em si mesma. Você tenta se aproximar dela com bondade e ela reage se defendendo. Você tenta explicar a situação e ela te acusa. Você oferece autenticidade e ela interpreta suas intenções como manipulação. E o que é mais triste, ela realmente acredita que está enxergando a verdade. Jung chamava isso de projeção de sombra e afirmava que é uma forma de possessão inconsciente. O ser humano não opera mais na consciência, mas é guiado por forças internas que se expressam nos outros. Como se, em vez de enfrentar seus próprios demônios, ele os criasse em você. Quanto mais se sente ameaçado, mais intensamente projeta seus medos nos outros. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez com alguém que dizia te amar, mas ao mesmo tempo te acusava de pecados que existiam apenas em sua mente. Talvez com um colega que sorria na sua presença, mas nutria suspeitas infundadas que não tinham fundamento. Talvez com um membro da família que estava sempre pronto para te julgar, mesmo quando você simplesmente existia. A sombra, quando é projetada, tem a capacidade de distorcer não apenas os laços entre duas pessoas, mas também a percepção coletiva. A pessoa que projeta suas emoções com intensidade consegue puxar os outros para sua narrativa distorcida e você, de repente, se vê cercado por olhares desconfiados e começa a se perguntar: o que eu fiz? A verdade é que você apenas estava no lugar errado no momento em que a sombra de alguém precisava de um palco. Michel Foucault afirmava que a verdade é produto de sistemas de poder e a maior força da projeção é convencer os outros a perceberem algo como real, quando na verdade é apenas um trauma não integrado. Jung afirmava que o encontro com outro ser humano é o espelho mais afiado, e essa austeridade se revela no momento em que a outra pessoa deixa de ser um sujeito e se torna um símbolo. Um símbolo do que não conseguimos ser. Talvez agora você compreenda melhor esse arrepio, essa inquietação, essa sensação de desconforto. Não era paranoia. Era seu eu inconsciente se manifestando. Essa pessoa não te vê. Ela te usa como uma tela na qual tenta reprimir algo que nem sequer está ciente. E é aqui que reside o perigo. Não há como trocar pensamentos com alguém que não te vê, apenas a sombra que projeta sobre você. Quanto mais você tenta provar sua inocência, mais fortalece essa pessoa em suas crenças. A pessoa que projeta precisa que você desempenhe um determinado papel. Caso contrário, a ilusão interna começa a desmoronar e a inconsciência tem dificuldade em aceitar isso. Existe uma máxima sufi que diz: a cobra que te morde no calcanhar é a mesma a quem você se negou a olhar nos olhos. E talvez o que você está vivendo agora não seja um ataque de um inimigo, mas a picada de uma cobra que nem mesmo é sua. Quando Jung estudou esse tipo de dinâmica, ele não fez diagnósticos precipitados. Ele percebeu a tragédia daqueles que não conseguem enxergar a si mesmos e, por isso, estão condenados a distorcer a realidade ao seu redor. O verdadeiro perigo não grita, mas sussurra, e é nesse sussurro que se esconde a armadilha mais mortal, a ilusão de segurança. Você já sentiu isso? Existem pessoas que não mentem, mas ainda assim vivem em seu mundo de ilusões. Não são manipuladores conscientes.
São vítimas de uma cegueira interna que se impõe com a força de uma revelação. Jung percebeu algo extremamente perturbador. A ameaça mais destrutiva não está na mentira, mas no que é absolutamente aceito como verdade. A sombra, essa parte oculta da psique, abriga tudo o que não conseguimos aceitar em nós. Raiva, ciúme, egoísmo, medo, desejo de poder e crueldade não desaparecem quando escolhemos reprimi-los. Elas se escondem, aguardam e depois sutilmente assumem o controle, distorcendo a maneira como percebemos o mundo e, acima de tudo, os outros. Você já esteve com alguém que parecia saber exatamente o que você estava pensando? Que interpreta seu silêncio como uma manifestação de agressão, sua bondade como manipulação e suas dúvidas como uma ameaça? Essa pessoa não vê o verdadeiro você. Ela projeta sobre você aquilo que rejeita em si mesma. O mais preocupante é que acredita realmente estar certa. Essa é a essência da projeção da sombra, essa certeza absoluta em sua própria percepção da realidade. Como se a psique, incapaz de aceitar suas próprias fraquezas, as expulsasse para o subconsciente e, em um cruel teatro, as projetasse nos outros. Você se torna para ela um espelho, e nesse espelho ela vê o monstro que é apenas uma imagem distorcida de si mesma. Nietzsche já nos alertava. Quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um deles. O problema com a pessoa que projeta sua sombra é que ela não vê que já se tornou aquilo que odeia. Em vez de admitir, culpa os outros. Não é difícil entender por que tais pessoas conseguem convencer os outros. Elas falam com uma convicção que parece quase espiritual. Eles têm respostas para tudo, oferecendo uma aparente coerência que lhes confere autoridade. No entanto, um detalhe importante, sutil e perigoso é a completa ausência de dúvida. É aqui que Jung aponta para o sinal mais devastador. Um ego inflado significa que o indivíduo não está mais falando por si mesmo, mas está convencido de que fala em nome da verdade. É uma doença da alma que acredita ter alcançado a cura. É uma pessoa que não diz, eu penso, mas é assim que é, mas sim, assim é. Julga sem considerar diferentes perspectivas, rejeita críticas, reagindo com desprezo ou indiferença. É um ego disfarçado de arquétipo, salvador, juiz, guru. A mente cujo ego foi inflado por arquétipos não conhece limites. Ela se vê como uma emanação de uma ordem superior, o que a torna perigosa. Pois essa pessoa deixa de ser um ser humano, torna-se um símbolo, e símbolos, como Jung observou, não têm sombra, mas trazem consigo um poder destrutivo. É uma armadilha tão antiga quanto o mundo. Os místicos sufis chamavam isso de véu de luz, o disfarce do ego como iluminação espiritual. Os mestres Zen falavam da chamada doença Zen, quando os praticantes se perdem na visão de sua santidade. Na tradição cristã, isso pode ser comparado ao pecado do fariseu, o orgulho espiritual que se esconde sob a máscara da correção moral. Mas como perceber esse espelho enganoso? Preste atenção ao que essa pessoa não consegue suportar. Dúvidas, ambiguidade, crítica. Ela reage com raiva contida, sarcasmo, ironia cruel ou um silêncio superior que diz mais do que 1000 palavras, pois para ela cada pergunta constitui um ataque à divindade que ela acredita possuir. O psicólogo Cláudio Naranjo afirmou: o ego espiritual é o mais perigoso, pois pensa que é o salvador do mundo, enquanto na verdade é apenas mais uma máscara do ego. E aqui começam as complicações. Pessoas assim são carismáticas.
Elas parecem confiantes, sábias, compostas, e você, com suas dúvidas, medos e sensibilidade, ao lado delas parece pequeno. É apenas uma ilusão, pois a verdadeira sabedoria duvida de si mesma. Um mestre autêntico sabe que carrega suas sombras. Um verdadeiro sábio chora em solidão, enquanto um egoísta inflado aponta dedos. Quando você estiver diante de alguém que sempre tem certeza de sua razão, que não admite erros e se apresenta como uma autoridade moral e espiritual, afaste-se, não entre em discussões, nem tente convencê-lo. Você está diante de alguém que não te vê, ele só enxerga aquilo que precisa reprimir, e se você insistir, acabará se enredando em uma narrativa que não é sua. Você se tornará um personagem nas ilusões de alguém, e o preço disso será a sua clareza de pensamento. Lembre-se de que a certeza absoluta é o veneno mais doce, e muitos dos que se apresentam como guias não passam de espelhos distorcidos. A dúvida é sinal de saúde, a insegurança é parte da humanidade, da humildade, e reflete uma mente clara. Cercar-se de pessoas que permitem que você seja verdadeiro, que não confiam cegamente na própria percepção, que reconhecem que estão sempre aprendendo, é um sinal de sabedoria. Há pessoas que parecem ter sido criadas apenas para agradar os outros. Elas sabem o que devem dizer, dominam a arte do sorriso, adaptam-se habilmente a diferentes ambientes, ânimos e expectativas. Elas são admiradas, recebem elogios, gozam de respeito, mas, por uma estranha razão, permanecem invisíveis. Algo na sua essência não ressoa. Jung descreveu isso como a identificação com a persona, e dentre todos os sinais que considerou perigosos, este parece ser o mais subversivo, pois é socialmente recompensado. A persona, de que falou Jung, é uma ferramenta que usamos para nos mover pelo mundo. Não é inerentemente má, é um papel que assumimos para obter aceitação, sobreviver e pertencer. Os problemas começam quando essa máscara deixa de ser uma opção e se torna uma total camuflagem, quando a pessoa esquece que é apenas uma máscara. Já conversou com alguém que parecia tão perfeitamente formado que deixava de ser humano? Cada palavra soava corretíssima, mas era vazia. Cada gesto era meticulosamente pensado, mas desprovido de alma. Esse é o sinal. A perfeição emocional é uma ilusão, e quem vive por ela não é autêntico. Jung dizia que quanto mais rígida a persona, mais caos se esconde em sua sombra. O que não é expresso não desaparece, apodrece, e quando finalmente explode, as consequências são imensas. Marie-Louise von Franz, aluna de Jung, descreveu inúmeros casos em que pessoas exemplares como sacerdotes, terapeutas, líderes de grupos, de repente revelavam comportamentos agressivos, autodestrutivos ou extremamente contraditórios à sua imagem. Não é uma coincidência, é o resultado de um acúmulo. A energia psíquica reprimida se acumula no inconsciente, até que, em um certo dia, exige ser liberada. Por que isso acontece? Porque a sociedade nos recompensa pela previsibilidade. No entanto, a alma, infelizmente, não é previsível. A alma é contraditória, sombria, pulsante. Ela se emociona quando deveria estar controlada. Ela duvida quando todos esperam segurança. Ela cai, sangra e hesita, mas é exatamente isso que a torna verdadeira. E quando deixamos nossa alma para trás, em prol do jogo social das aparências, criamos assim um abismo. Um descompasso entre o que apresentamos e quem realmente somos. Esse tipo de descompasso provoca um sofrimento peculiar. A sensação de que estamos sempre desempenhando um papel, mesmo quando ninguém nos observa. Fernando Pessoa, o poeta das máscaras, disse: "O que em mim sente, pensa. O que em mim pensa, eu sinto.
Sou uma multiplicidade e, ao fingir, não minto. O problema da vida cotidiana é que muitas pessoas desempenham papéis e perdem a consciência de que estão fingindo. Você já encontrou alguém que parecia perfeito demais para ser real? Alguém que reagia de forma tão socialmente perfeita que parecia um robô? Alguém que nunca revelava suas fraquezas, erros ou falhas? Cuidado, essa pessoa pode estar completamente identificada com a persona. E segundo Jung, isso se torna uma ameaça não apenas para os outros, mas também para si mesma. Quanto mais energia alguém investe em manter sua imagem, menos sobra para enfrentar seus próprios conflitos internos. E quando a máscara se quebra, e isso eventualmente acontece, a sombra que surge é brutal, pois não foi reconhecida, não foi cuidada, foi escondida e esquecida. Já nas antigas tradições orientais, isso era alertado. O Zen fala sobre o rosto original antes do nascimento, a nossa essência quase desvinculada das expectativas dos outros. O taoísmo adverte para não polir a superfície tão intensamente que perdemos sua essência. Jung traduziu esses ensinamentos para a linguagem da psicologia. O mais dramático é que muitas dessas pessoas não se dão conta de que estão perdidas. Elas acreditam sinceramente que são sua persona. Acham que ser perfeito é o mesmo que ser autêntico e vivem em um mundo interior baseado em respostas prontas, autocontrole, mas sem verdade. Você sente essas diferenças. Seu corpo percebe uma leve tensão, como um arrepio emocional. Seus neurônios espelhos registram a contradição entre o sorriso e o olhar, entre as palavras e a sensação. E mesmo que você não consiga explicar, sente que algo está errado. E realmente é. Jung enfatizava que ser autêntico requer coragem para aceitar nossas próprias imperfeições, e as máscaras mais perigosas são aquelas que borram as fronteiras, até mesmo para aqueles que as usam. Se você sente que está com alguém que sempre diz o que é esperado, age corretamente e parece perfeito, mas carece de profundidade, perceba seu desconforto. A alma tem sensores que são mais antigos que a mente. A persona ideal oculta uma alma interna fragmentada, e muitas vezes quem parece ser mais forte é o mais propenso a cair. Existe um tipo de presença que não emana brilho, mas calor. É uma presença que não tenta chamar a atenção, mas traz silêncio por meio de algo único, a pura verdade. Você reconhece essa pessoa não porque ela parece perfeita, mas porque não tenta ser outra pessoa. Carl Gustav Jung, em seu estudo sobre a sombra, discute algo ainda mais radical: o processo de integração, a coragem de olhar para dentro de si mesmo e não desviar o olhar, conhecer o monstro para não destruí-lo, mas compreendê-lo. Ao contrário da crença popular, a integração da sombra não consiste em eliminá-la, mas em reconhecer sua presença e nomeá-la. É aceitá-la como parte da própria paisagem interna, apesar de não ser fácil. Como disse Jung, prefiro ser um todo do que ser uma boa pessoa. E é nisso que reside a chave. A pessoa que passou por esse processo não nega sua escuridão. Ela a aceita com humildade, não como um escudo ou desculpa, mas como um ato de profunda maturidade. Esse tipo de alma você reconhecerá pela maneira como fala sobre si mesma, sem autoilusão, sem maquiagem emocional. Falam sobre seus erros com perspectiva e sem dramatização. Admitir fraquezas para elas não é um colapso do ego, é uma manifestação de força. Não buscam parecer sábias. O que é mais importante para elas é ser autênticas, o que as torna capazes de ouvir os outros sem projeções, ataques ou defensividade. O processo de integração tem um caráter alquímico.
E nesse momento silencioso, sensível e autêntico, você deixa de ser uma ameaça para o ambiente e se torna um abrigo. O sinal mais perigoso em uma pessoa não é o grito, não é uma explosão de emoções, comportamento escandaloso ou ofensas vulgares. É o olhar excessivamente seguro, a absoluta autoconfiança. É a fala impecável, que ignora todas as nuances. Essa é uma pessoa que nunca pede desculpas, porque não acredita ter cometido erro algum. É alguém que não tem dúvidas, é alguém que não sente dor. Carl Jung não descrevia apenas os sintomas psicológicos. Ele criou um mapa das tragédias humanas. Ele nos ensinou como podemos nos perder em nossas próprias almas. E ao criar o mal, muitas vezes nos tornamos mais parecidos com aqueles que, em seu amor, estão mais próximos de nós. Quando você nota a sombra projetada sobre si mesmo ou observa alguém que se agarra à máscara com tanta força que esqueceu do próprio rosto, você não está apenas diante de um distúrbio. Você se depara com uma pessoa que luta desesperadamente para não sucumbir à decomposição. E o mais assustador é que às vezes essa pessoa é você. Sim, porque essa jornada não é apenas sobre perceber as ameaças nos outros. Trata-se principalmente de evitar se tornar um deles, e também de prestar atenção às suas próprias projeções, disfarces, certezas absolutas e desarmá-las com humildade. O caminho para a integração não é iluminado, é estreito, escuro e sinuoso, mas traz liberdade. Ao contrário da falsa perfeição, que escraviza e leva ao sofrimento, a verdade, mesmo que feia ou imperfeita, cura. Como disse James Hollis, a maturidade começa no momento em que deixamos de acreditar em nossa inocência. E se este filme tem alguma mensagem, não é um convite para julgar os outros, mas sim para olhar no espelho sem desviar o olhar. Preciso confessar algo. Este tema me persegue. Lembro claramente de uma noite, há anos, quando percebi que me tornei um espelho sujo, e nesse momento delicado, aberto e sincero, você deixa de ser uma ameaça para os outros e se torna um abrigo seguro. O sinal mais perigoso em uma pessoa não é o grito. Não é uma explosão de emoções, não é um escândalo, não é um insulto flagrante, é o olhar intenso, cheio de certeza absoluta. É a fala perfeita que exclui qualquer nuance. É uma pessoa que nunca pede desculpas, porque está convencida de que não cometeu nenhum erro. É alguém que não pensa nem por um instante, é alguém que não sente dor. Carl Jung não se referia apenas a sintomas psicológicos. Ele criou um mapa das tragédias humanas. Revelou como podemos nos perder em nós mesmos e, para não enlouquecer, criamos vilões que muitas vezes mais se assemelham àqueles que tentam nos amar intensamente. Quando você percebe a sombra projetada sobre si mesmo ou observa alguém que constantemente se mantém atrás de sua máscara, esquecendo-se de seu próprio rosto, você não está lidando apenas com um distúrbio. Você está diante de uma pessoa que luta para não entrar em colapso. E o mais assustador é que às vezes essa pessoa é você. Pois esse caminho não se resume apenas a identificar ameaças nos outros. Trata-se principalmente de não se tornar um deles, de observar suas próprias projeções, máscaras e convicções absolutas e, com humildade, desmantelá-las. O caminho da integração é escuro e estreito, mas leva à liberdade. Ao contrário da falsa perfeição, que aprisiona e provoca sofrimento, a verdade, mesmo que feia, mesmo que imperfeita, cura. Como observou James Hollis, a maturidade começa no momento em que deixamos de acreditar em nossa inocência. Se este filme tem algum convite, é para não criticar os outros, mas para olhar no espelho sem desviar os olhos. Preciso confessar algo. Este tema me atormenta constantemente.
Lembro-me claramente de uma noite muitos anos atrás, em que percebi que me tornei um espelho sujo. Estava em um relacionamento onde tudo que me irritava na outra pessoa, sua insegurança, sua atitude fria, rigidez, era exatamente o que eu mesmo evitava em mim. Tive que experimentar a perda dela para entender isso, e essa lição foi dolorosa como uma ferida aberta. No entanto, após essa dor, algo novo surgiu e se você está nesse momento, talvez seja exatamente onde você se encontra. Lá onde você sente dor, mas onde, paradoxalmente, o processo de cura começa. Se este material despertou algo verdadeiro em você, então obrigado, você não está sozinho. E sua coragem de mergulhar nessas reflexões comigo diz mais sobre sua alma do que qualquer princípio sábio. Agora, peço que curta, comente e se inscreva, pois o YouTube precisa disso para entender que este filme não é apenas uma jornada psicanalítica nas horas da noite, criada por alguém à beira de um colapso criativo. Se este filme ajudou você a não enlouquecer, ou a enlouquecer com mais consciência, escreva nos comentários, eu reconheci a sombra. Vamos ver quem tem coragem de admitir isso. E antes de você voltar a fingir normalidade no Instagram, preste atenção a estes 2 filmes na tela. Não vou revelar sobre o que eles são, mas um deles pode fazer você entender que a voz na sua cabeça pode não ser sua, e o outro, bem, digamos que nem toda luz significa clareza. Algumas são apenas o reflexo do fogo que arde atrás de você. Vejo você nas próximas descobertas. Ou talvez não. Isso depende de você ter coragem de olhar para dentro de si novamente. Simulation.